Meu nome é Bozo Barretti, eu sou um compositor, arranjador, produtor. Eu trabalho com música há muito tempo. Vamos falar de música? Eu sou o Bozo Barretti e eu vou contar um pouquinho da minha história dentro da música. Eu sou nascido na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga. Sou formado em composição erudita pela USP, mas vivi a minha vida inteira com a música popular. Algumas um pouco mais populares, outras um pouco menos populares, mas sempre foi meu forte trabalhar com música popular. Eu tenho uma coisa assim, muitos me perguntam qual o meu primeiro contato com a música. Eu às vezes até falo assim, não sei se eu tive contato com a música ou se a música teve contato comigo, porque eu tive uma experiência muito louca, não sei, não é religiosa, é alguma coisa transcendental. Aos 8 meses de vida, eu tive uma desidratação tremenda, onde os médicos chegaram para minha mãe e falaram assim, ele não passa dessa noite. E ela teve um insight, foi em frente a uma imagem de um santo, rezou para isso. Eu só sei o seguinte, eu me salvei, ainda que contra tudo que diziam os médicos, e nos 9 meses de idade, um mês depois, eu comecei a assobiar músicas que eu ouvia no rádio. Então, assim, eu sempre falo isso. A música veio para mim, não fui eu que fui até a música. Quando eu tinha 5 anos de idade, compraram um piano para o meu irmão começar a estudar um pouco de piano. Isso foi na cidade de Campinas, a gente estava morando lá. E eu comecei a dar aquelas tamburiladas no piano ali no agudinho, como qualquer criança faz quando alguém está tocando. E dali eu comecei a tocar e me tornei um cara da música desde os 5 anos de idade. Aos 8 anos eu já estava compondo, já tinha uma pequena formação de um grupo musical com o meu irmão e com o meu primo. E a gente começou a desenvolver essa coisa de querer compor, de fazer coisas nossas, né? Então, assim, a parte do compositor surgiu também muito cedo. Mas eu demorei para fazer disso um meio de vida. Eu queria ser um arranjador, eu queria ser um cara que tocava em palco. Eu subia nos lugares e falava que eu estava tocando num palco. Isso foi um desejo já muito, muito cedo. Aí o que aconteceu? Eu sou um cara que fez muito nome no rock and roll, mas também toquei com caras como Arrigo Barnabé, que é um cara da vanguarda paulistana aqui de São Paulo, que faz uma música atonal, totalmente diferente. E eu vou falar mais um pouquinho dele daqui para um pouquinho mais à frente. Eu sei que quando eu tinha por volta de 17 anos, eu já estava pensando aí em ir para a faculdade, eu queria fazer uma faculdade de publicidade. Porém, eu me inscrevia nos festivais que tinham nos colégios, e num desses festivais, a gente foi se apresentar, a gente foi arrancado do palco à força, porque a gente tocava um rock meio, um pouco pesado demais para a época, e nos arrancaram do palco. E o presidente do júri desse festival de colégio era um cara chamado Arnaldo Dias Batista, que era um cara que era um ídolo meu, tocou nos Mutantes, uma grande lenda do rock brasileiro. E eu me lembro que a gente estava no camarim, né, esperando ali a nota. Ele chegou, foi no intervalo que tinha do final da apresentação para quando vai se deliberar as notas para se ter o ganhador do festival, né? E o Arnaldo chegou pra gente, ele ia tocar, ele tinha acabado de lançar um álbum. Quando ele chegou ali perto da gente, eu fiquei assim, né, porque afinal das contas era um ídolo meu. Ele virou assim para mim e falou, olha, vocês tiveram nota 0 com todos os jurados. Todos deram nota 0 pela performance, pela letra, pela música, tudo. Eu dei 10 em tudo. Aí, o que aconteceu? Eu, como tendo o cara assim como uma grande imagem do que seria um grande artista, eu decidi naquele momento que eu queria fazer música. E na hora que eu fui para a USP, que eu consegui me formar na USP, eu cheguei lá e fiz o exame de aptidão dentro da USP e acabei fazendo a opção pela música, né? Que era na Escola de Comunicações e Artes da USP.
E nesse inteirinho, dos 17 até os 18, 19 anos, eu não tinha conhecimento teórico de nada. Eu era um cara que só tocava de ouvido desde o começo da minha vida. Aos 18 para 19 comecei a ter algumas aulas de piano e tocava em banda de baile. E foi o meu primeiro grande desafio como músico profissional, foi encarar uma coisa que você fala assim, olha, estamos precisando de um maestro para escrever um arranjo. Eu nunca tinha posto uma nota sequer num pentagrama. Eu falei para os caras da banda, mas eu estou aqui para quê? Você escreve? Eu falei, lógico que eu escrevo. Não sabia nada, absolutamente nada. Fui me informar sobre algumas coisas e meti as caras e comecei a escrever. Usando a minha capacidade auditiva, eu ouvia tudo que eu estava ouvindo das gravações, que eram as músicas que a gente tocava no baile, e conseguia transcrever aquilo. Trompete vai tocar isso, o saxofone vai tocar isso. Então, esse primeiro desafio me fez já entrar no ramo do arranjo. Porque se eu tivesse ficado calado naquele momento, eu acho que eu demoraria muito para desenvolver isso. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, sinceramente, de graça. Eu não cobrava nada para fazer isso, mas eu tive a oportunidade de escrever centenas ou transcrever centenas de arranjos. Isso me deu muito embasamento para me tornar o arranjador que futuramente eu viria a ser dentro do ramo da música, né? Uma coisa também que eu costumo destacar, assim, o piano que a gente tinha em casa era um piano tão velho, e eu tocava forte, a gente tinha muitas notas do piano, muitas teclas do piano que não tinham nenhuma nota, nenhuma corda mais, porque elas quebravam e a gente não tinha... A gente vivia um infortúnio de não ter dinheiro para trocar uma corda de nada, entendeu? Devido à classe da onde eu venho, que a gente era muito pobre quando eu era criança. Porém, o que aconteceu? Eu sempre reputo essa situação. Eu conseguia ir no piano e imaginar que aquela nota tinha aquele som. Isso também ajudou a desenvolver meu ouvido. E foi isso que me deu todo o treinamento para me tornar um profissional. Aí o que aconteceu na sequência? Quando eu tinha 19 anos, eu fui para um festival chamado Iacanga, festival de rock de 1975, que recentemente, alguns anos atrás, foi lançado um documentário chamado O Barato de Iacanga. É um documentário muito legal, muito interessante. Eles versam sobre todas o de 75, 82, 83, todas as versões de Iacanga. Tem umas passagens muito bonitas. Até João Gilberto fez parte disso, porque depois não era só mais um festival de rock, né? E para mim aquilo lá foi uma coisa maravilhosa, porque pela primeira vez na vida eu toquei para 30 mil pessoas, alguma coisa do tipo assim que diziam que tinha na época, e foi uma experiência que eu guardo assim na memória e nunca vou esquecer. Eu entrando para tocar, tocando só no piano, porque tinha um piano, eu fazia a abertura do show. Quando eu fui para tocar o órgão, na época todas as bandas, era uma banda de rock progressivo, se usava muito o órgão, né? Eu tremia tanto de nervoso que parecia que tinha um trêmulo no pedal do órgão. Ficava de tanto que eu tremia, até ficar calmo para tocar. Mas aquilo lá foi uma experiência muito marcante para mim e que me fez acreditar que cada vez mais eu podia seguir minha carreira. Já na USP, vim a conhecer esse cara chamado Arrigo Barnabé, que era um cara... Ele toca uma música que a gente chama de dodecafônica, é uma música atonal, mais para música erudita do que para popular, porém ele sempre foi um cara que criou alguns refrões dentro dessa música que eram muito fortes. Ele conseguia fazer a galera cantar aquele tipo de som dele. Eu o conheci num ônibus ali dentro da USP, a gente pegava um circular, a gente foi naquele chamado Banco dos Bobos, quando o ônibus vai brecando, você balança de cá e de lá. Ele me falava assim, meu nome é Arrigo Barnabé, eu não conseguia entender aquele nome de jeito nenhum. Eu também, por minha vez, já tinha o apelido de Bozo, creio que ele não tenha entendido também do que se tratava. Quando a gente chegou ali no nosso departamento de música, que era onde a gente estudava, ele falou, vamos até ali uma sala, tem um piano. Ele começou a tocar, fiquei impressionadíssimo com aquilo que ele me
tocou ali. Falei, nossa, o que é isso, cara? Que coisa maluca que é essa? Aí eu comecei a tocar para ele e ele falou, pô, toca alguma coisa. E eu já tinha uma coisa mais vinda do baile, o lance do swing. Eu tocava samba, eu tocava as músicas que tinham no baile, as músicas de soul music. Ele falou, poxa, a gente podia unir isso daqui e fazer disso uma coisa nova, nós dois criarmos alguma coisa. E assim foi feito. A gente criou uma banda chamada Sabor de Veneno, que foi muito cultuada no comecinho dos anos 80, e isso aí foi meu grande pontapé. Apesar de ser uma música que não tocava em rádio, não tocava em nada, as gravadoras olharam para aquilo e falavam assim, nossa, quem é esse cara chamado Arrigo Barnabé? O que é essa banda? E eu comecei a ser assediado pelas gravadoras por ser um dos principais integrantes naquele momento da banda, porque eu tocava ali com o Arrigo fazendo arranjo para ele escrevia alguma coisa, eu escrevia outra, mas a minha figura passou a ter um certo destaque ali dentro daquele esquema da banda dele. E comecei a ser chamado para fazer arranjos. Falava, você não gostaria de fazer arranjo para o mainstream, né, que é aquela coisa de ser a música que toca em rádio? Eu falei, lógico que eu gostaria. E comecei a traçar essa minha trajetória dentro da música comercial, propriamente dita. E isso acabou me levando para muitas coisas dentro da minha carreira, porque o Arrigo, a gente lançou o primeiro álbum em 80, o segundo álbum em 84, em 85 eu já fiz parte da banda que fez o apoio de um festival onde a TT Espíndola ganhou com a música Escrito nas Estrelas. Eu fui arranjador dessa música, que foi um arranjo cedido para mim pelo César Camargo Mariano, que tinha sido marido da Elis Regina. Ele falou, vou te dar a música que eu acho mais incrível desse festival para que você faça. Eu também, dentro do festival, eu abracei aquela coisa, um dia que o César falou assim, eu preciso de alguém para escrever um arranjo para essa música. A gente estava na primeira eliminatória no Nordeste. Ninguém se habilitou, a não ser eu, porque ninguém tinha um instrumento dentro do quarto de hotel, talvez para desenvolver um arranjo. Naquela noite eu sentei na frente da partitura, escrevi tudo de ouvido, graças a Deus que eu fui abençoado com essa possibilidade de escrever música sem precisar até do instrumento. O César gostou e eu comecei a fazer um arranjo atrás do outro até chegar no arranjo que era o arranjo vencedor. Isso daí também foi um grande acontecimento dentro da minha carreira. Foi um destaque, a música ganhou, a TT entrou dentro das rádios muito forte. Aí eu passei a ser procurado para ser também um produtor. Mas nesse meio tempo eu continuava a ser um arranjador e um tecladista que chamavam para tocar, para desempenhar dentro do estúdio, o que a gente chama de músico de estúdio. E eu tive ali também com um cara chamado Chico Mourão, que era da Zona Leste aqui de São Paulo. Uma das melhores dicas que eu poderia ter recebido. Talvez eu me antecipe ao que eu deveria falar cronologicamente, mas eu vou falar assim, que isso é um conselho que eu dou para as pessoas que estão começando. Ele virou para mim e falou assim, Bozo, você tem que compor, cara. Você está no meio de todos os grandes artistas. Para vocês terem uma noção, com o Chico Mourão, a gente produziu o Tim Maia. Era um nome de ponta, assim, né? Um nome que era o fenômeno nacional. Ele falava assim, você não pode deixar de compor, porque isso vai ser o seu grande patrimônio, isso vai ser a sua aposentadoria. E eu dou graças a Deus que esse cara tenha me dado o conselho, porque eu compunha, mas eu compunha coisas para mim, não voltadas para o mercado. E eu passei a tentar compor coisas como se fosse um compositor de encomenda, que a pessoa chega para você e fala assim, eu preciso de uma música que seja assim, assado, você pode fazer?
eu comecei a fazer músicas pensando nisso. Quem que pode receber essa música e pode cantar? E aí a coisa começou a ser direcionada para isso e realmente passou a ser o meu grande patrimônio. Eu tenho um patrimônio não só de canções, mas eu tenho mais de 1.200 obras gravadas. E isso daí é uma coisa que eu sempre aconselho às pessoas que estão começando no nosso meio. Componha. Busque, lógico, você tem que se capacitar para isso, você tem que saber o que você está fazendo, mas vai fazer isso. Às vezes o seu gosto particular não é aquilo que o mercado está pedindo. E eu consegui, graças a Deus, fazer isso de uma maneira vitoriosa, né? Dentro dos bastidores eu acabei me desenvolvendo. Após esse festival, as coisas assim sempre são um elo na vida da gente, né? Depois de ter passado por toda aquela coisa de baile, que é uma coisa bastante cansativa, né? Você fazer 5 horas tocando um baile de 5 horas, quase todos os dias da semana, isso daí me deu muita bagagem. E um cara que se chamava Marcos Vinícius, ele era o cara que era responsável pelo som que era gerado do festival para a televisão. Ele que mandava os 2 canais que todo mundo ouvia na televisão, ou até o mono, que era um único canal. Ele chegou para mim e falou: Bozo, eu estou precisando de um cara para me ajudar numa produção. Na época era a gravadora, se eu não me engano, Polygram, que depois se tornou Universal. Ele falou: preciso fazer a produção de uma banda de rock que veio de Brasília. E o rock estava em muita ascensão naquele momento da história do nosso país. Ele falou: preciso de um cara que goste de rock, que eu sei que você gosta, que eu tinha essa minha tradição do rock and roll, e de um cara que toque teclado, que é o que você faz. Eu sou pianista de origem, que passei para o teclado. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa banda, eles não têm um tecladista. E o mercado está pedindo muito banda com teclados. Tanto que, naquele momento, a maior explosão se chamava RPM, com o Luiz Schiavon, um grande querido amigo que se foi recentemente, que era o tecladista e o cara que ditava a sonoridade do RPM. Falei: tamo nessa, vamos fazer. Essa banda se chamava Capital Inicial. É uma banda até então desconhecida, e eu fui fazer essa produção. Eu me lembro que eu encontrei com Zusa Homem de Melo, que era um super nome assim, da música, de crítico de arte, e ele me conhecia tocando com a Rigo Barnabé. Ele pegou e falou assim, ele escutou o som, né? Ele falou: nossa, Bozo, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo naquele estúdio? Eu falei: estou produzindo uma banda de rock. Ele falou: cara, você com a sua capacidade, isso, lógico que é palavras dele, né? Humildemente falando, ele falou: você tinha que estar produzindo o Milton Nascimento, não isso, sabe, esse tipo de coisa assim. Eu virei pro Zusa, eu sou um cara que tem muitas essas coisas de insights, né? Eu falei: Zusa, eu acredito que eu estou fazendo uma coisa que vai me marcar muito para a vida inteira. Eu acredito que esse seja um caminho que vai me levar para muita coisa legal. Esses insights que a gente tem que perceber também, né? Que às vezes a gente vai contra uma corrente, já que a gente fazia parte daquele momento da coisa mais alta da MPB, e eu estava entrando para produzir uma banda de pós-punk. Para ele não cabia na cabeça dele uma coisa desse tipo. E para mim era uma coisa assim: eu vou fazer o meu nome ser muito mais forte com essa banda. E aconteceu. Do primeiro álbum para o segundo álbum. Para quem não conhece, Capital tinha uma música chamada Música Urbana, que foi uma música que fez muito sucesso em 86, que foi quando foi o lançamento do álbum, que falava: as ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. E foi assim, as gravadoras prestaram atenção nisso, e a gravadora do Capital, até hoje, quando eu cruzo com os caras daquela época, falam assim: você resolveu o nosso problema. A gente tinha um material que estava vindo de uma outra gravadora que ninguém acreditava, e você fez isso se tornar um disco de platina, que era uma vendagem bastante considerável para a época, né? Do primeiro para o segundo álbum, eu comecei a fazer parte da turnê
que o sucesso chegou, a música entrou numa novela. Naquela época você ter uma música em novela era uma coisa que te jogava para as estrelas, né, de sucesso. Aí comecei a fazer parte, gostei muito do que eu fiz, porque eu tocava com o Toquinho, com a Fafá de Belém, e comecei a ver uma outra coisa, uma galerinha nova curtindo o som da gente ali que a gente fazia no palco. Me convidaram para entrar na banda. Eu acabei entrando na banda e a partir dali até 92, todos os sucessos que a banda fez, e não foram poucos, eu assinei também como um dos compositores. Sou compositor de todas as músicas daquele período, que hoje é considerado assim o período clássico da banda. Assinei músicas que fizeram muito sucesso, como Fogo, Independência, Todas as Noites, a versão de O Passageiro. Muitas músicas que fizeram sucesso nesse momento, eu estava com o meu nome ali. Fogo tem mais de 30 anos, é uma música que é regravada ininterruptamente, assim, se tornando sempre um êxito. Ela tá aí, virou um certo clássico do final dos anos 80 para os anos 90. Passei todos esses anos com ele e foi um aprendizado de como compor música pop, que era uma coisa que eu não tinha também, não tinha na minha veia aquela capacidade de fazer uma música pop. Então eu comecei a ter mais fundamentos para fazer música popular. Depois disso eu acabei vivendo um tempo de publicidade, tendo como parceiro um cara chamado Luiz Carlos Sá, que é da dupla Sá e Guarabira. Trabalhei também com o terceiro cara que tinha feito parte desse trio, que era Sá, Rodrigues e Guarabira, depois se tornou a dupla, e fizemos muitas coisas juntos também. Fizemos a abertura de Não Fuja da Raia para a Cláudia Raia, eu e o Zé. Após isso, eu fui convidado por um cara chamado César Augusto para fazer um arranjo para Leandro Leonardo. Porque assim, o Juno Andrade, que é um cantor, que é o cara que é o atual marido da Xuxa, era um cara que eu já trabalhava há um certo tempo fazendo arranjo para ele, e ele compôs uma música que ele queria lançar como música, ele como um cantor, mas foi levar para o Leandro para ouvir, e o Leandro se apaixonou pela música e falou: eu quero cantar essa música. Foi a única música que foi gravada pelo Leandro como cantor solo. A música Catedral até fez sucesso, mas foi tirada de um show. Mas em estúdio, a única música que o Leandro cantou era uma música que se chamava Amor de Novela. Quando eu cheguei no estúdio, eu tinha feito um arranjo totalmente eletrônico. O Leandro quis que mantivesse isso. O César não queria, mas ele entendeu que aquilo funcionava, e ele me chamou para trabalhar com a galera do sertanejo. Porque quando eu ouvi no estúdio o teor do que era a música sertaneja naquele momento, você tinha condições de escrever um arranjo e ser executado pelos melhores músicos que se tinha à disposição no país. Inclusive eu tô com um aqui na minha frente chamado Gabriel Jacó, que também gravou arranjos de violão que eu fiz, e muito bem gravado, e eram só músicos de ponta. Se você precisava de uma formação de violinos e violas e cellos grandes, tudo você tinha à mão. E aquilo lá eu falei: uau, isso daí também é uma coisa que eu gostaria de testar. Porque afinal das contas eu tinha a teoria da parte erudita, que, digamos assim, dessa coisa orquestral, mas nunca tinha tido a oportunidade de pôr em prática. E acabei fazendo muitos e muitos arranjos, sem medo de fazer de uma maneira que não era o trivial do sertanejo. O trivial não, a linha, o mainstream do sertanejo, aquela coisa que tem que ser assim, dessa maneira, não. Eu ia de uma maneira totalmente contrária e fui agraciado com uma coisa. Aquilo que eu fiz era tão diferenciado que acabava virando música de trabalho. E música de trabalho é aquela música que vai para a rádio e vai ser tocada à exaustão. E com isso, cada vez mais foi virando uma bola de neve, e eu fazia mais e mais e mais arranjos. E comecei também a gravar músicas com os artistas, né? Seguindo aquela coisa que
foi aconselhada lá no começo. Aí o que aconteceu? Comecei a gravar com o Zezé de Camargo, com o próprio Leonardo, com Bruno e Marrone. Sempre uma música acabava chegando às mãos deles e acabava entrando alguma música em alguns dos álbuns, né? Com o Leonardo, acabei tendo um grande êxito, que é a música chamada Assim a Moça. Assim a Moça é aquele tipo de música que a música procura o intérprete, ou a música é negada aqui e acaba fazendo sucesso lá. Ela foi concebida originalmente para ser um jingle. Quando chegou na produtora, eles aceitaram a minha ideia, mas quando foi para a agência foi negada veementemente. Não, essa música não serve. Essa música é muito ruim. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava com um cara chamado Marcelo Barbosa, filho do Benedito Rui Barbosa, o grande novelista, né, do Brasil, o cara que escreve novelas, e a gente passou a compor juntos. Compusemos muitas músicas que fazem parte de trilhas de novela. E um belo dia nós compusemos uma música que chamava Negro Rei para a novela Assim a Moça. E o Marcelo falou, olha, essa música vai ser a música de abertura. Eu falei, cara, eu tenho uma música melhor para ser a música de abertura. É uma música que eu estou escrevendo em particular, mas que eu acho que ela vai ser a música de abertura. Pode contar com isso. E era justamente essa música que eu tinha feito um jingle, que tinha sido negada pelos caras, por ser muito ruim. Resumidamente foi o seguinte, cheguei, levei pro Marcelo, ele ficou um pouco assim ressabiado com a letra e falou, poxa, não sei se é essa a letra que deveria ter. Você se incomoda de eu levar pro Guarabira, que é justamente esse parceiro do Sá, que foi meu sócio na publicidade, e o Guarabira é um grande letrista. Minto, gente, vou levar para o Vitor Martins, parceiro do Ivan Lins, que é um cara que escreveu todos os sucessos com o Ivan Lins. Ele levou para o Vitor chamou o Guarabira, e eles dois, a quatro mãos, escreveram a letra de Sim a Moça. E para mim um grande orgulho ter feito música com dois caras expoentes assim da MPB, mas a coisa mais louca é o seguinte, que virou realmente a música de abertura. O Leonardo não compreendeu muito a música, porque era um pouco rebuscada demais, mas ele gravou, e em menos de uma semana ele foi obrigado a colocar no repertório dele, porque a música explodiu no país, apesar de ser uma música de abertura de novela, da chamada novela das 6, que nunca tinha tido uma tradição de fazer sucesso em alguma rádio. E aí virou um sucesso estrondoso na rádio. Foi uma música que, como autor, eu carrego também com muito carinho. Paralelamente a isso, trabalhei muito com um cara chamado Arnaldo Sacomani, um cara que foi bastante presente na TV brasileira. Pro Arnaldo, um belo dia, ele me pediu assim, ele me ligou falando isso anos 90, bastante adiantado, um pouquinho antes até de Sim a Moça, talvez na cronologia eu tenha, posso estar pecando nisso, mas acontece que ela foi feita e também é uma outra música que vai buscar o intérprete, aquela coisa louca. Ele chegou para mim e falou, Bozo, eu quero que você faça uma música infantil, porque eu fazia já muita música infantil nessa época. Eu tinha filhas pequenas e quando você tem na sua família, assim, no seu entorno, uma criança, você começa a notar o quanto as crianças se direcionam para isso ou para aquilo, e eu como pai queria compor músicas que elas gostassem também. E acabei desenvolvendo o jeito de compor música infantil. Aí o Arnaldo falou, tem um bichinho chamado Melocoton, que faz parte de um programa da Eliana, se eu não me engano na Record ou SBT na época, e eu precisava de uma música bonita, dessas músicas bonitas que você faz, músicas que são melodiosas, não são só uma coisa de brincadeira. Falei, poxa vida, vou tentar fazer alguma coisa.
sentei, eu tinha um estúdiozinho dentro dessa minha produtora, entrou um outro cara que trabalhava comigo, virei pra ele, o Fred Mil, falei, Fred, eu preciso fazer uma música bonita, cara, preciso de um tema pra isso. Ele falou, beijo, beijinho, beijão, todo dia tem um beijo na televisão. Ele saiu, em 20 minutos eu tinha a música pronta, o arranjo pronto e tudo. O Melocotão gravou, não aconteceu nada, absolutamente nada com essa música. Alguns anos depois, vem Didi e sua turma, com o Renato Aragão. O Arnaldo insiste na música, mostra para o Renato Aragão, ele grava. Eu modifiquei o verso final, que no final era beijo de melocotão. Eu mudei beijo, beijar é tão bom. Beijo, vírgula, beijar é tão bom. O Arnaldo passou a música para o Renato gravou, foi feita muito marketing dentro disso, porque era um cara de muito nome, não aconteceu nada, absolutamente nada. Alguns anos depois, vem a novela Carrossel, a segunda versão da novela Carrossel. Tinha uma menina que era uma preciosidade para a televisão, Larissa Manoela. Ela gravou a música Beijo, Beijinho, Beijão. E em questão de 15 dias também já era sucesso e foi um grande êxito também na minha carreira como compositor de músicas infantis. Hoje eu tenho assim DVD inteirinho gravado com músicas minhas pela Xuxa. Tô fazendo o novo DVD dela junto com meus parceiros, que um deles é o próprio Juno, é o Marcelo Barbosa, e a gente vai incorporando coisas na carreira, né? Vai fazendo cada vez uma coisa diferente. O Capital eu já tinha abandonado em 92, as minhas músicas seguiram com eles. Em 2000 eles fizeram um DVD onde gravaram muitas músicas minhas. Recentemente, há menos de 2 anos, como eu falo que são os clássicos, eles gravaram 6 músicas minhas no comemorativo de 40 anos de Capital Inicial. Mas eu saí do ramo da música do sertanejo, parei com isso, veio a pandemia, eu tive uma banda de rock chamada Broderia, mais para curtir o som, para fazer alguma coisa que eu tinha essa vazão de compositor, de compor, chegar a compor 6 músicas num dia, querendo buscar sempre alguma coisa que dentre essas 6 músicas tivesse uma coisa boa. Fiz coisas que eu gosto muito e recentemente assim a minha carreira acabou se enveredando para também outras coisas diferenciadas. Eu mostrando algumas coisas para amigos, um cara chamou assim no particular, num grupo, e me mandou algumas músicas que ele tinha, que ele tem uma gravadora de ambient music, que é esse tipo de música que é feita para você ficar calmo, para você quando você tá trabalhando, você tá fazendo uma meditação. Ele me mostrou algumas coisas, eu dei a réplica para ele, mandando algumas coisas dele que eu tinha feito. Falei, nossa, se parece com algumas coisas que eu tenho. Fui convidado para fazer um álbum por ele, pela gravadora dele chamada Azul. Acabei lançando a questão de 2 meses atrás, eu não sei quando que esse vídeo vai para o ar, mas a questão de 2 meses, de quando a gente está gravando, lancei um álbum de ambient music, mais focado no meu instrumento, que é o piano, com 2 músicas só de sintetizadores, e estou lançando também um outro álbum por uma outra gravadora chamada New Music, que é um álbum de lo-fi, que também é um tipo de música que você põe para você se isentar dos sons que estão rolando fora. Se você está dentro do escritório, trabalhando com um monte de pessoas, está na frente do seu computador, você põe o fone de ouvido, se isola daquilo e ouve um pouco daquela música que é calma, que deixa você um pouco mais focado no seu trabalho. Acabei gostando muito de fazer isso e estou já me programando para fazer mais um álbum de lo-fi e outro também de ambient music. Então assim, as coisas foram mudando de rumo na minha vida devido ao que se apresentava para mim. Eu ia abraçando aquilo, ia
em busca de achar algo que eu pudesse fazer que desse certo dentro daquele segmento. Vivendo de música, né, e principalmente de estúdio, onde não tem público, você acaba vivendo algumas situações inusitadas. Tim Maia, eu produzi com o Chico Mourão 2 músicas. Uma foi um êxito abissal, ou sei lá o quê, que se chama Do Leme ao Pontal. Essa música é um grande ícone da carreira do Tim. O Tim era um cara de uma musicalidade absurda. A gente estava uma vez dentro do estúdio discutindo que notas que o coro tinha que cantar. Ele estava fora do estúdio, de repente ele chega, ele entra no estúdio, o que está acontecendo? Aquele jeitão dele, o que está acontecendo aí? Aí os caras, não, que a gente está decidindo uma nota assim para cantar, que ele fazia assim, ó. Falava com assobio, ele mostrou as 3 notas que ele queria que partissem a melodia. Os caras cantavam, tudo dava certo. Mas 2 coisas aconteceram dentro do estúdio que foram muito loucas com o Tim Maia. Primeira delas, gravação do Leme ao Pontal. Tem mais coisas, mas 2 eu acho que eu ressaltaria. Ele chega e tinha uma bateria que chamava Lindrum. A gente na época se usava muita bateria eletrônica. Ele chegou lá e fez a programação de um pattern, que a gente chama. É um compasso de música. Pum, pá, pum, pá, pum. E assim você colava tudo e fazia com que ela se tornasse uma música por inteiro. Aí ia lá, fazia o que a gente chama de o chimbal da bateria. Ele programou tudo certinho, bacana. A música vinha do Leme ao Pontal, aquelas coisas todas. Num determinado momento a música parava. Sem falar, parará, umas coisas que eu não lembro qual é a letra. Aí ele parava, ele pegou assim, pediu pra gente pôr a fita, a gente gravava tudo em uma fita de 2 polegadas assim, rolando ali. Ele disparou a primeira coisa e veio cantando a música. Quando chegou nessa parada, ele simplesmente deu um stop na máquina, na bateria eletrônica. Ele parou, dali a pouco ele volta. Do Leme ao Pontal. Aí tocou de novo. Aí eu falei, não, parou. O que é isso, cara? O que você tá fazendo? Ué, tô fazendo continuação da música. Falei, não, mas isso daí nunca vai dar certo. Porque isso daí era como se ele estivesse fazendo o alicerce da casa, gente. Fazendo só a bateria para que depois viesse o contrabaixista tocasse em cima, o guitarrista, o tecladista, tudo ia ser tocado posteriormente a isso. Eu falei, nós temos que passar um sinal na fita. A gente passava um negócio que era que alinhava ali e tudo ficava ali. E temos que passar um metrônomo que tuc, 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 porque senão nunca vai se voltar no lugar certo. Mas como não? Eu tô contando. Ele falava que se ele estivesse contando, nunca iria dar errado. Mas deu tudo errado. Quando voltava, na gravação original que a gente fez, voltava assim, quando ele ia falar, o Leme volta, entrava cada um no momento, ficava aí depois se alinhava. Graças a Deus a gente contava com um cara genial que se chamava Lincoln Olivetti, que ele fazia as mixagens daquilo que a gente fazia. Além de ser um grande músico, um grande arranjador, era um super técnico de som. Ele, numa época de tecnologia muito incipiente, foi lá e arrumou tudo e fez com que a coisa voltasse certinha. O Tim era um cabeça dura, ele era um cara assim. A outra música que a gente gravou chamava-se Pudera. Era uma música, uma balada romântica. O Tim chega, foi a primeira coisa do estúdio. Virou pro tecladista, eu acho que chamava Marquinhos, se eu não me engano. Ô Marquinhos, cadê aquela música lá, aquela que chega? Pudera! Aquele jeitão dele, aquela voz enorme que ele tinha, maravilhosa, de super carioquês assim, né? O Marquinhos fala, ô Tim, mas eu só tenho a melodia, eu não tenho a letra. Ô Marquinhos, faz essa letra aí. Eu presenciei uma coisa que eu nunca tinha visto, sinceramente, gente. Em questão de 15 minutos, 20 no máximo, esse cara fez a letra daquela música e assim é que foi. A música ficou daquele jeito. O Tim era aquele cara assim, ele pegou, cantarolou pro Tim
O Tim, já com a super musicalidade dele, já captou a música como um todo. Não precisou cantar muito mais do que 2, 3 vezes. Ele já sabia a melodia inteirinha. Já pôs pra gravar, gente. Aí já era, ali tinha um baterista tocando, toda a banda, todo mundo ia sair tocando, e ele já cantava aquilo que eles chamavam de alegria de primeira. Ele cantava a música, depois ele dobrava. Se você é um leigo na música, procure ouvir as músicas do Tim Maia, que você vai notar que tem umas coisas assim na voz, que parece que não é uma voz natural de uma pessoa. É porque ele dobrava tudo. Ele cantava, depois cantava de novo. Se tivesse algum esbarrão de afinação, no segundo take, que a gente chama, aquilo já ficava mais redondinho. E dá uma coisa que pra gente, músico, a gente chama de um efeito de meio coros, como se fosse mais de algumas pessoas cantando, né? Aí vem a coisa que acontece com o Tim, o jeitão dele, né? Ele chega e fala assim: Marquinho, então vamos lá, vamos tocar essa música. O Marquinho foi lá e começou, pôs um acorde, segundo acorde, fez pôs mais alguns acordes. Ele já parou na mão. Ô Marquinho, que acorde é esse, Marquinho? O Marquinho falou: pô, só tô fazendo aqui a introdução. No seu disco, com a sua grana, você põe esse acorde. No meu, nunca, Marquinhos. O cara pede pro cara fazer uma música ali na hora, mas não aceitava de jeito nenhum que não fosse aquilo que ele fazia, né? Que ele falava que a música era para dançar ou para esquentar sovaco, como é que era? Ou para mela cueca, né? Tinha que ser aquela coisa muito simples para que o povo entendesse. Ele era um mestre nessa coisa. E para finalizar, gente, não sei se eu posso falar disso, mas eu vou falar. O Tim Maia era um cara muito louco. Ele chegou, fumou um baseado desse tamanho e foi cantar uma música. Quando começou a tocar, num determinado momento ele falou: tem um problema aí na fita. Aquela fita que eu comentei que a gente gravava. Ele falou: tá dando um drop. Drop é o seguinte: quando a fita tá indo assim, de repente ela dá uma escorregadinha assim de nada. Aí tava todo mundo dentro da técnica. Não sentimos nada não, Tim, tá tudo certo. Não. Tem problema aí. Tá com problema nisso. Aí pega, ele insiste, vamos tentar gravar de novo. Ele, no mesmo lugar, ele aponta, fala: aqui tem problema. Tinha um cara chamado Roberto Marques, que era o cara que comandava o estúdio da Transamérica. Nós chamamos o Roberto. O Roberto falou: olha, vamos chamar o cara da manutenção. Chamou o cara da manutenção, passou um sinal de 1K, que a gente chama para ver aquela constância, se estava tudo certo. Fez a leitura, passou por aquele momento, o cara falou: tá tudo bem. O cara tá doidão, o cara fumou um baseado feito desse tamanho, pelo amor de Deus, o cara nunca vai, tá viajando. Bom, tá legal. Vamos lá, Tim, vamos. No mesmo momento, tem problema aí. Chama o cara de novo, o cara faz um outro teste. De repente o cara falou: pera um pouquinho. Foi lá dentro da sala que ele tinha os negócios, falou: eu tenho uma coisa aqui de última geração, vamos dar uma olhadinha assim. Foi medir a tensão da máquina. Naquele momento existia algo que nenhum ouvido de nenhum ser humano era capaz de captar, a não ser um cara chamado Tim Maia. Ele pegou, saiu do estúdio, foi lá para dentro da técnica, pegou a fita, que era uma fita desse tamanho redondona, pôs embaixo do braço e falou: tô indo embora, vou lá pro Rio de Janeiro. Esse cara, acho que rogou uma praga, porque 6 meses depois Transamérica estava encerrando as suas atividades, era o maior estúdio da época. Ele não aguentou, ele falou: não, voltou para o Rio de Janeiro e foi gravar com o Lincoln Olivetti, que acabou fazendo a mixagem pra gente. Eu queria falar agora também sobre essa coisa da TT Espíndola, que foi um momento muito mágico para mim, porque dali foi que eu tive o convite para fazer parte do Capital. Então isso também ficou muito marcado para mim. A TT já era uma amiga, ela tinha vindo de Campo Grande, se eu não me engano, alguma coisa assim do Mato Grosso. Tinha o pessoal de Corumbá também, da família dela ali e tal. O Arrigo nos apresentou ela no departamento de música da USP, que a gente ficou impressionadíssimo com ela tocando um instrumento que chama craviola, e ela tocando e cantando. A gente falava: meu Deus, o que é isso?
Quando o César Camargo Mariano me convidou para fazer o arranjo, eu falei, uau, cara, pô, que legal. E TT já tinha cantado com a gente na banda Sabor de Veneno do Arrigo Barnabé. Então ela era uma amiga, era uma coisa que eu estava ali muito próximo dela. Eu fiz o arranjo para ela muito rápido mesmo. E vou explicar por quê. Porque eu acho que os créditos têm que ser dados às pessoas. Eu não gosto de fazer alguma coisa e tomar os louros totalmente para mim. Quando eu recebi a demo dessa música, tinha uma melodia executada por dois caras de uma dupla chamada Duofel, que eram dois caras geniais que tocavam violões, e eles tinham feito o arranjo para ela, um deles tocando baixo e o outro a guitarra. Quando eu ouvi aquela melodia, eu falei, eu já tinha uma visão assim do que era o mercado, gente, sabe? Se eu fosse um diretor artístico, eu falaria, isso tem que fazer parte dessa música. E eu não consegui arrancar aquilo da música. Falei, se eu tirar isso, eu vou estar tirando um braço da música, uma perna da música. Eu tenho que ser, na realidade, um cara que colabore para que ela tenha uma linguagem mais atual, que foi o que eu fiz, que era o pedido do César Camargo Mariano para a gente colocar teclados, para deixar a coisa mais do que estava vigente dentro do mercado da música, porque a gente vive disso, gente. A gente trabalha para um mercado. É música, mas é um mercado. Ele tem que ser uma coisa que vingue no mercado, que faça sucesso dentro do mercado, que tenha a linguagem do mercado para ser bem aceito dentro da rádio, da TV, de tudo. Você trabalha dentro de uma máquina. É uma máquina que tem e nós estamos aqui para servi-los. E eu sempre busquei fazer isso. Então, eu associei as duas coisas. Acabou dando uma magia naquilo também. Fora a interpretação da TT, que nem se fale, né? É uma coisa... É melhor a gente não comentar isso, porque ela é danada. A questão é isso. A música foi gravada em 85. Fez sucesso em 85, 86, continuou com seu certo sucesso. De repente, ela cumpre um certo ciclo e ela sai do mercado. E agora, recentemente, ela é regravada e já não é a primeira regravação. É aquilo que eu conto também, que eu tenho uma música chamada Beijo, Beijinho, Beijão, que também passou por várias regravações. E agora virou um sucesso estrondoso. A gente nota nisso como, apesar da variação do mercado, de sair de uma coisa assim, ela era derivativo, digamos assim, o mercado. Ele vem de uma coisa, você faz uma coisa um pouquinho diferente, passa a começar a fazer sucesso. Vem outra pessoa, muda um pouquinho e vai fazendo um outro sucesso com aquilo. Quando você faz alguma coisa radical, é difícil você fazer um sucesso de cara. É muito difícil. Mas quando ela deriva de outra, ela vai começando a fazer o sucesso. E de repente, num certo ponto, parece que as coisas fazem um grande círculo e se encontram de novo aqui. E aí, a gente vê de novo, escrito nas estrelas, cantada por uma geração, vamos fazer os cálculos? Há 40 anos atrás, gente, quase 40 anos atrás. Meu Deus, uma música de quase 40 anos atrás, ser lançada novamente com um certo ineditismo e acaba se tornando sucesso, gente. Foi bem gravada de uma maneira diferenciada e vira sucesso de novo. Associa-se uma nova linguagem do mercado a uma criação que ainda é boa. Você consegue de novo ter um sucesso. É uma magia que o mercado e a música trazem pra gente. Isso é maravilhoso. Agora, é uma coisa que a gente tem que ver, né? Que a vida mesmo de um cara que é um artista, por exemplo, de sucesso, nem sempre são só louros e glamour, né? Todo mundo vê o glamour e não vê o que você passa diariamente. Uma coisa que eu sempre falo assim, você fazer parte de um momento da história onde você está fazendo sucesso, você vive cada dia da sua vida num ambiente diferente. Você dorme num quarto que você nunca viu, numa cama que você nunca viu, com um travesseiro que você nunca viu, você vai comer uma comida que você nunca tinha provado, você vai acordar e vai tomar um café da manhã que você nunca tinha visto, e tudo isso faz parte. É legal quando você vai viajar, curtir, é bom, mas acontece viver isso ininterruptamente não é uma coisa tão fácil. E os perrengues que você passa
numa estrada. Vivendo do palco também, como eu já vivi bastante, eu tive um que foi algo absurdo, assim. Nós tínhamos uma produtora no Capital Inicial que se chamava Marília. Ela era produtora e também ao mesmo tempo vendia os nossos shows. Nós fomos fazer um show, se eu não me engano, em Petrópolis, e no meio do show eu tocava no canto esquerdo do palco e o baterista tocava no canto direito. Eu dei uma olhada pro lado esquerdo meu, que já era a entrada pro camarim, pros bastidores, né, do show, e olho a Marília tomando uns supapos de uns caras que faziam a produção local, que eram os caras ligados ao empresário que tinha contratado o show da gente. Porque a gente tem um grande problema no show business, que se você for entrar num show sem receber o seu cachê integral, você corre o risco de não receber nunca o seu cachê, quando são pessoas que não são idôneas. E naquele caso a gente estava com uma pessoa dessa estirpe. Aí o que aconteceu? Eu olhei para ela e fiz assim, comentei com ela para que ela conseguisse ler, a fazer uma leitura labial. Você tá tomando porrada? Alguma coisa assim que eu falei para ela. Ela fez assim, deu um consentimento com a cabeça e levaram ela para baixo numa escada que tinha. Eu falei, meu Deus. Nisso eu peguei e falei assim, pera um pouco, gente. Isso tá errado. Eu parei de tocar. O Dinho, que era o nosso cantor, já olhou para trás e falou, eu virei para ele, espera um pouco, para o show. Ele parou o show. Eu cheguei lá, falei pra ele, Dinho, estão dando porrada na Marília, estão batendo nela. Provavelmente, qual o motivo eu não sabia exato, mas provavelmente por isso. E vamos parar o show aqui, cara. Chega que não se admite uma coisa dessa. O Dinho pegou e foi no microfone e anunciou. Falou, gente, nós vamos parar o show, porque nossa empresária tá apanhando dos contratantes locais. Existiam alguns seguranças nesse show. Segurança geralmente são caras grandes. Eu sou um cara pequeno, eu tenho 1,74 m. Eu sou um cara baixo. Veio um cara pro meu lado que eu já tinha olhado para esse cara. Ele lembrava muito o He-Man, gente. Ele era um cara de uns 2 metros de altura, mais ou menos. Enorme de largura, loirão, com cabelo aqui, lisão até aqui assim. Era o He-Man, escrito, só faltava a espada. Ele olhou pra mim assim e me intimou, sabendo que eu que tinha falado pro Dinho pra parar o show. E ele veio falar comigo. Aí quando ele virou, ele foi falar com o Dinho. A gente do rock and roll usava muito bota. E eu na época usava uma bota, não como essa que eu estou usando aqui hoje, mas uma bota com o bico de metal. Eu não tive dúvida. Quando o cara virou para ir em direção ao Dinho, provavelmente para, sei lá, assediar fisicamente, eu fui um cara que joguei muito futebol. Naquela época ainda tinha a perna boa, uma coxa gorda. Eu mirei naquele lugar dos caras, imagine o fundilho do cara, e eu dei uma bica nele, que aquele cara daquele tamanho, ele chegou a quase sair do chão, com a pancada que eu dei atrás dele. Gente, é uma coisa impensada, né? Não devia ter feito isso. Na hora que ele virou, o He-Man se tornou o Hulk, gente. O cara parece que tinha crescido uns 3 metros de largura, por mais 3... O cara virou um gigante. E ele veio para me dar um soco. Era aquele... Eu tenho certeza que eu não ia resistir aquilo lá, porque eu sou muito fraco. Aí acontece o seguinte, no caminho que ele estava vindo, outros 4 seguranças me pegaram, cada um por um dos membros. Eu fiquei assim com os braços esticados e as pernas. Eu não tinha condições de ter nenhuma reação. Era tomar a pancada e ver o que ia acontecer. Bom, nisso, coincidentemente, eu tinha um cara que trabalhava para mim, de hold, que é aquele cara que monta os equipamentos, e ele era um detetive da polícia, muito sarado. Eu só vi, na hora que o
o tal do He-Man Hulk estava chegando para me dar a pancada, eu só vejo o cara voando aqui do meu lado, no peito do cara, no peito do tal do He-Man. Nisso, ato contínuo assim, total. E os caras tomaram um susto e me largaram. E eu, como bom fujão, saí correndo, porque eu falei, eu não vou ficar aqui para ver, para pagar para ver essa situação, né? Eu não vou apanhar para ficar mal. E desci, fui lá em busca da Marília. Só que a Marília já não estava no lugar. A história quase termina aí. Aí a história continua assim. Quando eu tô ali procurando a Marília, vem um cara assim, que era do pessoal local, com um revólver, um 38, gente, desse tamanho, e pôs na minha cara. Falou, você é muito valente, né? Então vamos ver agora o que você consegue ser valente com isso aqui. E foi ameaçado a puxar o gatilho na minha cara. Nisso, eu sempre costumo dizer, até em off eu comentei com o Gabriel, a gente tem alguns anjos da guarda, parece, né? Surgiu um cara, do nada, que era da prefeitura, e que eu tinha conversado com o cara muito antes do show. O cara falou, para, que o cara é gente boa. O cara tomou um susto, é lógico que estava chegando um cara para presenciar, né? O cara me dando um tiro. Nisso eu me salvei e me safei de ter tomado um tiro que não sei o que ia acontecer. Então assim, é difícil. Viver da estrada é muito legal em algumas coisas. Você ter o contato com o público, o aplauso, os seus fãs pedindo seu autógrafo, mas algumas coisas você não vê e a gente passa. É difícil mesmo. Esse foi um terror da minha vida. Bom, galera, eu contei muita coisa da minha história, mas eu tenho 40 e tantos anos já de história profissional, então acho que tem muita coisa que fica de fora, né, pra gente fazer uma coisa dessa, eu acho que nem caberia em tudo isso, então fica aqui para vocês saberem, se o Gabriel quiser me trazer de volta aqui, vai ser um grande prazer. Eu gosto muito de comentar sobre isso, de falar com as pessoas que acabam se aproximando da gente, de ter justamente esse testemunho, né? Eu quero agradecer em especial a minha esposa. Eu gosto de agradecer ela porque foi a pessoa que me fez ter ciência do que é ter uma vida onde você busca alguma meta, porque o artista que tem essa alma de artista que a gente tem, se você bobear, você perde o rumo, você vai para coisas que você não deve fazer, você viaja no seu ego e tudo, e de repente eu aprendi a não ter o ego e seguir uma meta de constituir a minha família, que ela me ajudou a fazer isso, e sempre foi minha musa inspiradora para fazer músicas que eu agradeço ter feito, de ter tido essa inspiração de algum lugar. E eu gostaria sim de falar para aqueles que são músicos o seguinte: a gente pode ser fera nisso, pode ser fera naquilo. Eu acho que durante o meu testemunho eu devo ter falado alguma coisa assim sobre isso, mas enfatizar isso. Se você quer fazer algo, você tem que estar ciente do que está acontecendo no mercado à sua volta. Você tem que se despir desse ego que eu falei e se dedicar e se capacitar para aquilo que você quer fazer. A capacitação é o que pode levar a gente a ter o sucesso ou não. Então, se você não prestar atenção naquele segmento com o qual você está trabalhando, se você não procurar fazer a coisa melhor que você puder fazer, partindo de uma boa escuta, destrinchar tudo aquilo que está sendo feito para você fazer aquilo ser o melhor de você e o melhor para algo que você queira fazer, você vai sair perdendo, você vai sair sem o treinamento. Esse treinamento é fundamental para a nossa vida. Não são todos que têm sorte de ser agraciados de fazer uma música do nada e se tornar um sucesso e tocar uma carreira. São muito raros esses caras que têm essa sorte. A maior parte da nossa vida de criador, de arranjador, de musicista é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Se a gente não procurar se capacitar para aquilo que a gente quer fazer, é difícil.
A gente não tem, vai ter que contar muito com a sorte. E a sorte não é para todos. Agora eu gostaria assim, além de vocês seguirem o canal do Gabriel, vai lá, aperta o sininho aí, como é que é? Clica ali no sininho. Se vocês quiserem me conhecer um pouquinho também, eu estou começando a movimentar algumas coisas das minhas mídias sociais. Eu estou no Insta como Bozo, o meu Bozo é BOZZO, Barrete com 2 R's, TTI no final, são 2 T's e 2 R's. Bozo.Barrete. Eu estou no Insta, eu estou no Facebook como Bozo Barrete normal e estou com o meu canal pouco movimentado assim, mas ainda se você quiser, você pode ir lá no meu canal do YouTube, procurar pelo meu nome, e em todos os streamings você encontra meu trabalho de ambient music, e daqui muito pouco tempo, eu acho que 15 dias talvez, o lançamento do meu álbum de lo-fi, que também vai estar nos streamings, em todas as plataformas. E eu quero voltar aqui, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, força aí para todos, que a gente tenha um futuro bacana para todos nós, tá? Um beijo no coração e na alma de todos.